De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Márcio Cortes, cirurgião do aparelho digestivo, está conversando conosco sobre cirurgia da obesidade, cirurgia bariátrica. No bloco anterior ele explicou quais são os critérios de indicação da cirurgia. Conversamos também sobre qual o fundamento, então ele explicou muito bem que a questão é restrição e tentar diminuir a absorção de certos medicamentos, entre aspas, que engordam, não é verdade, não é isso? E vamos conversar agora também sobre as questões das técnicas. Você citou aí, tem técnicas mais aceitas e tal. Nós temos um vídeo aí, se a produção puder colocar o vídeo. Quais seriam as técnicas mais aceitas hoje? Perfeitamente. Hoje nós trabalhamos com algumas técnicas aceitas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E aqui nós temos a ilustração de uma técnica que é o bypass gástrico em Y de Roux pela via de acesso videolaparoscópica. Então, a via de acesso laparoscópica significa que nós não vamos abrir a cavidade abdominal. Nós vamos fazer 5 ou 6 furinhos de 1 centímetro, através do qual nós vamos introduzir esses trocárteres descartáveis. Esses trocárteres me permitem acessar a cavidade abdominal do paciente, mesmo ela estando íntegra e fechada. E aí a gente introduz, através dos trocárteres, as pinças de trabalho e eu consigo trabalhar dentro da cavidade abdominal dessa forma. O primeiro passo da operação é diminuir o tamanho do estômago. O estômago de um paciente obeso tem em torno de 1,2 litros, 1,5 litros. Nós fazemos uma ressecção, construímos um novo estômago, que é essa nova câmara gástrica de 60 a 80 ml, uma restrição alimentar importante. Fica desse tamanico? Desse tamanico, exatamente. E o restante do estômago fica dentro da cavidade abdominal, mas fica excluso do trânsito intestinal. O alimento não passa mais por ele. Depois nós vamos usar o intestino delgado, intestino fino, fazer uma ressecção na porção inicial do intestino delgado e desviamos, ou seja, através dessa alça que nós vamos chamar de alça alimentar, nós vamos fazer uma conexão do intestino mais distal ao novo reservatório gástrico. Com isso, o alimento que aqui nesse vídeo vai passar em azul é ingerido pela boca, passa pelo esôfago, estômago, e ele desvia daquela porção inicial do intestino, do duodeno, jejum proximal, onde são absorvidos a maior parte dos carboidratos, lipídios, mas também algumas vitaminas, proteínas, etc. E com isso nós temos um rearranjo da anatomia do trato gastrointestinal. Essa técnica é o bypass gástrico em Y de Roux pela via de acesso videolaparoscópica. Essa é a que mais se utiliza. Perfeito. Hoje, nos Estados Unidos, acontece uma transição, quase um equilíbrio entre a segunda técnica mais feita, que não é a realidade do Brasil, que é a gastrectomia vertical, que seria puramente reduzir o tamanho do estômago. São duas técnicas bastante utilizadas. Particularmente, trabalho mais com o bypass gástrico em Y de Roux, e o racional para essa minha opção inicial é que é uma técnica que já está aí sendo utilizada há 30 anos, tem resultados comprovados, segmentos de longo prazo. A nova técnica de gastrectomia vertical vem sendo utilizada, sobretudo nos Estados Unidos, alguns países da Europa e no Brasil também, mas ainda não tem, vamos dizer, segmento de longo prazo que demonstre a sua eficácia e que faça com que atualmente a gente ainda opte pelo bypass gástrico como primeira opção. Mas alguns pacientes não podem ser submetidos a um bypass gástrico, pacientes que, por exemplo, têm uma osteopenia, uma osteoporose, uma doença inflamatória intestinal, e aí nós lançamos mão da segunda opção, assim como nos extremos de idade. Pacientes que têm entre 16 e 18 anos, ou pacientes acima de 65, 70 anos, a gente opta por uma técnica puramente restritiva e não uma técnica mista como o bypass. Como diminuir a absorção? E você falou, olha, inclusive proteínas, vitaminas e tal. E isso não tem que ser reposto para o paciente, já que ele não vai absorver? Como é que funciona? Perfeitamente. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente costuma trabalhar no pré-operatório, no momento inicial, onde o paciente nos procura buscando uma alternativa para o tratamento da sua doença. A obesidade, ela representa, na verdade ela é reflexo e representa uma associação de múltiplas doenças que compõem a síndrome metabólica. E, na verdade, o tratamento cirúrgico ele não vai ser uma solução mágica que vai te deixar curado de uma doença que é tão complexa e multifatorial como a obesidade.
Bom, na prática, o paciente precisa saber que ele está fazendo uma cirurgia que vai expoliar determinados nutrientes. Então, ele tem que estar muito bem orientado antes, durante e depois da operação da necessidade do acompanhamento por um médico nutrólogo, por uma nutricionista. Muitas vezes o psicólogo tem uma atuação importante. Mas, especificamente sobre a eventual desabsorção dos nutrientes, é plenamente factível, com uma boa orientação nutricional, que o paciente, através da dieta alimentar e, eventualmente, a suplementação de alguns nutrientes polivitamínicos, consiga manter um estado nutricional bom, com uma boa qualidade de vida no pós-operatório. Agora, precisa ter um segmento nutricional. O que é muito errado e, às vezes, pode evoluir com problemas nutricionais no pós-operatório é o abandono do segmento. Alguns doentes operam, emagrecem, acham que não precisam... a cirurgia acabou. Perfeito. Na verdade, o procedimento cirúrgico, ele é a etapa inicial do tratamento. O paciente uma das armas, né? Perfeitamente. No arsenal terapêutico da doença, nós, em algumas situações, vamos lançar mão. Agora, veja, se você analisar estatisticamente a pirâmide da obesidade, o tratamento cirúrgico ele só é destinado a uma parcela pequena dos doentes. A maior parte dos doentes com sobrepeso ou obesidade leve, grau 1, tratamento clínico. O tratamento cirúrgico é reservado àqueles pacientes que têm intratabilidade clínica. Então, é um paciente que já fez uma dieta, já fez o uso de uma medicação, não atingiu o sucesso desejado, e aí ele evolui para a necessidade do tratamento cirúrgico, com a necessidade fundamental, tanto da avaliação da equipe multiprofissional no pré-operatório, quanto o segmento no pós-operatório. É por isso que é bom você explicar até, Márcio, porque, inclusive, existe uma crença muito grande, não só entre pacientes, também entre colegas médicos não especialistas, na questão do seguinte: você faz a cirurgia e tem que fazer dieta o resto da vida, então por que não faz dieta? Mas você só vai indicar cirurgia para aqueles que já tentaram dieta sem a cirurgia. É bom que se explique isso, não é isso? E aí tem uma diferença muito grande de você tentar dieta, medicamento, exercício físico, que também é fundamental, e você intervir cirurgicamente sobre o doente. Os mecanismos de etiopatogênese, da formação, a causa da obesidade, são multifatoriais. Mas, dentre eles, um componente importantíssimo é a regulação hormonal da obesidade. E quando eu, por exemplo, faço uma cirurgia onde eu reduzo o tamanho do estômago e desvio a porção do intestino, eu mexo nos mecanismos de eixos hormonais do trato gastrointestinal. Então, quando eu excluo o fundo gástrico, eu diminuo a secreção do hormônio da fome, que é a grelina. Então, no pós-operatório imediato, eu tenho mais problema com o doente que não quer comer nada do porque que aquele... já está saciado. Ele Perfeito, acha que porque aquele eixo hormonal que leva a informação ao cérebro, estou com fome e preciso comer, ele é bloqueado. Assim como, quando eu desvio a primeira porção do intestino do trânsito alimentar, eu aumento a liberação de um hormônio fundamental para o controle da homeostase glicêmica, ou seja, do controle do açúcar do sangue. Quando eu lanço o intestino não digerido na extremidade mais distal do trato gastrointestinal, no intestino delgado, eu aumento a secreção de GLP-1. Ele é um hormônio chamado hormônio incretínico. Ele atua lá no pâncreas, estimulando a célula beta-pancreática a produzir insulina. Por isso que se fala cirurgia da diabetes. Isso. Mais ou menos esse é o conceito. Esse é um conceito, que é o de cirurgia metabólica, que certamente nós vamos abordar pouco mais ali dentro do nosso roteiro. Em 2004, um cirurgião inglês, o Francesco Rubino, ele revolucionou, vamos dizer assim, o que seria o tratamento da obesidade, porque ele introduziu um novo conceito que seria o de cirurgia metabólica, que seria atuar nos parâmetros de controle da síndrome metabólica, esteatose, resistência periférica à insulina, controle do diabetes. Novamente, a gente não vai falar em cura e controle do diabetes. Por quê? Porque é uma cirurgia que não muda só a anatomia, ela não só diminui o estômago e encurta o intestino, ela muda a liberação de hormônios no trato gastrointestinal. E hoje, o papel hormonal do trato gastrointestinal ele é tão importante quanto o papel digestório, absortivo, enfim. Entendi. Bom, já se adiantaram aqui, Ana Lúcia Costa, muito obrigado pela participação, Ana Lúcia. Eu já ia perguntar o seguinte, e que tem muito a ver com a pergunta dela, quais as chances de ganho de peso posterior, enquanto tempo ser observado. Tem muita gente também que diz assim, o fulano operou e já engordou de novo, né? Você já escutou isso mais do que eu, porque você trabalha com isso.
E cabe bem com a pergunta dela. Quais são as chances de ganho de peso posterior e se isso é observado realmente, em quanto tempo? E bom, é uma falha. Onde está essa falha? Por que ele engordou de novo? Perfeito. Então vamos primeiro estabelecer o que é sucesso cirúrgico em termos de perda ponderal numa cirurgia bariátrica. Eu vou considerar sucesso cirúrgico se o paciente perder entre 60% e 70% do excesso de peso e não do peso total. Eu não operei com 100 quilos e vou perder 70 quilos. Não, eu tenho que perder 60% a 70% do excesso de peso. Só o seu médico vai lhe dar essa informação de qual que é o seu excesso de peso real. Mas enfim, sucesso é 1 ano a 1 ano e meio depois da operação, o paciente tem que ter perdido 60% a 70% do excesso de peso. Ponto. Se ele pesava 100, o objetivo dele, o peso normal teria que ser 70 para que a população entenda, então ele perdeu 21 quilos em 1 ano, seria um sucesso. Seria sucesso. A maioria dos nossos doentes tem mais de 120 quilos, sim. Enfim. Então a perda de peso acaba sendo proporcionalmente maior. Então, ele tem esse período, tem 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, até aproximadamente 2, 3 anos da operação, existe um reganho de peso que ele é fisiológico. Vou exemplificar. O paciente operou com 140 quilos. Ele perdeu aí peso até 70 quilos. Depois de 2, 3 anos da cirurgia, ele pode reganhar até 10% destes 70 quilos. Ou seja, ele pode chegar a 77 quilos com 2 ou 3 anos da operação. Esse é um reganho de peso fisiológico. O reganho de peso patológico é depois de 24, 36 meses, ele reganhar mais do que esses 10%. E aí nós vamos ter que observar algumas situações. A mais frequente é o erro alimentar. O paciente no primeiro ano de pós-operatório, ele fica no que nós chamamos de período de lua de mel da cirurgia bariátrica. Ele perde peso, ele está motivado, ele mantém as orientações do nutricionista. 2, 3 anos depois, ele vai se readaptando e, em algumas vezes, comete alguns pequenos deslizes, erros alimentares, e aí, na imensa maioria das vezes, nós conseguimos resgatar esse doente. O problema são aqueles doentes que não procuram o resgate, não procuram a equipe, nutricionista, ele começa a cometer pequenos erros alimentares que podem comprometer, sim, o resultado da operação. Ok. Bom, eu vou deixar uma pergunta aqui, por exemplo, se... cirurgia, né? Ele fez cirurgia bariátrica. O porquê que alguns complicam na cirurgia? Por causa da obesidade ou por causa da cirurgia? Nós vamos conversar no próximo bloco, é questão de 2 minutos. Voltamos aqui com Conexão Saúde.